As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai trazer alguns destaques do maior evento de blockchain que já aconteceu na América Latina, o Blockchain Rio Festival. O evento rolou há exatamente um mês da data de publicação desse episódio, entre os dias 1 e 4 de setembro no Rio de Janeiro, e contou com grandes nomes para falar sobre as mais variadas aplicações do blockchain nos mais variados setores do mercado e da sociedade como um todo. Foram centenas de talks sobre Web3, NFT, regulação, finanças descentralizadas e regenerativas, DAOs, metaverso, tokenização e por aí vai. Eu sei que esses assuntos ainda são muito novos para a maioria das pessoas e justamente por isso que um evento como esse é tão importante. Não só para conectar os atores do ecossistema, mas também para jogar luz sobre essa revolução que está acontecendo agora, bem na nossa frente. E para comentar então sobre alguns dos principais insights do festival, estão aqui comigo o CEO e o COO do Blockchain Rio Festival, Francisco Carvalho e Thales Aguiar. Mas antes da gente começar, um pedido rápido para você. Não deixa de seguir ou favoritar esse podcast no seu streaming preferido para ficar por dentro de todos os novos episódios e ajuda muito se puder avaliar com 5 estrelas ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos lá. Francisco, Thales, tudo bem? Muito obrigado aí por baterem esse papo comigo aqui com a gente sobre esse assunto tão interessante e importante que está rolando no momento, né? Obrigado, Yuri, obrigado. Muito bom estar aqui contigo. Já de pronto, queria agradecer o apoio de vocês, né? A Firjan foi uma das nossas parceiras no evento e você teve um papel-chave nisso aí, nessa parceria. Valeu, Francisco. Obrigado pelo apoio de vocês. Fala, Yuri, boa tarde. Muito bom estar com você. Discutir blockchain para a gente é mais do que prazeroso. A gente sabe que está colocando, como você falou, luz na educação. O objetivo é que a gente traga cada vez mais pessoas para esse mercado e mostre que não é algo do futuro, é algo que já está presente e as empresas já estão utilizando. E tem oportunidade aí para a galera. Legal, Thales. Eu já citei logo na introdução vários temas, né? Às vezes algumas pessoas podem até ficar perdidas, acho que a gente vai conseguir tangibilizar um pouquinho sobre aplicações desses temas, né, na prática. Mas antes eu queria começar perguntando para vocês sobre o festival mesmo. Como é que foi o processo de criação desse festival, da ideia à concretização e que ensinamentos principais que vocês estão ainda absorvendo aí após o evento? O evento foi idealizado teria acontecido no ano passado, né? Se não fosse a pandemia, eu acho que foi gestado há quase 2 anos atrás, no final da pandemia. E a ideia era justamente trazer discussões de alto nível, né? A gente tinha no Brasil, assim, já em 2018, 2019, eventos com foco em cripto, mas a gente nunca havia tido um evento tentando abordar todos os usos da tecnologia, todos é muita coisa, né? Mas alguns principais usos e desdobramentos da tecnologia com discussões em alto nível, né? Falar de blockchain, de tokenização em suas várias áreas, blockchain para a área da saúde, blockchain para a indústria, NFT, metaverso, tentar trazer essa ampla gama de usos e desdobramentos com discussões de alto nível, principalmente combinando todos esses 3 stakeholders, né? Essa tríade, né? Que é o mercado, blockchain, cripto, as autoridades e os acadêmicos, né? Eu sentia muita falta disso. A gente via alguns eventos lá fora que já aconteceram com esse perfil de discussões de alto nível e aqui a gente não tinha, né? Quando a gente tinha era só o mercado e uma coisa mais restrita, a gente não trazia isso. Eu acho que a academia nunca participou desse debate dessa forma, junto com as empresas, com as DAOs e principalmente com as autoridades, né? Eu acho, em última instância, sempre que são pessoas e pessoas aprendem, né? Aprendem e trocam em conjunto. Então, eu acho que esse é o grande mote, né? A ideia de trazer um think tank de alto nível sobre todos esses temas e principalmente mostrar uma linguagem clara e simples que não é é o que você falou, o futuro chegou, não é uma coisa distante que as empresas estão usando, né? As indústrias estão usando, né? Quando a gente vê na TV a Marfrig falando que rastreia a carne do campo até a mesa, ela está usando tecnologia blockchain, né? Então, assim,
todas as indústrias e empresas ou vão usar ou estão usando, de alguma forma, ou se associando via auditabilidade e rastreabilidade, via supply, ou via marketing, né? O metaverso, aí você tem todas as empresas, né? Muitas já, TIM, Vivo, enfim, desculpa. Muitas empresas usando como marketing, né? Como NFT, aí você vai, Starbucks, são muitas empresas que estão se associando de alguma forma, ou direta ou indiretamente, né? Porque muitas cadeias produtivas estão usando a tecnologia, de fato inexorável, né? Legal. Eu acho que nesse primeiro momento, Francisco, a gente tem muita espuma. Então a gente tem muita empresa, muita gente se associando à blockchain Web3, mas ainda não está na pegada do que realmente tem que acontecer ou do que realmente vai acontecer. Então a gente observa aí algumas empresas realmente utilizando a tecnologia, se apropriando dela da forma correta, e a gente acha que esse é o caminho que 90%, 99% vão seguir. E a criação do evento, ela partiu de algo que o mercado não tinha visto antes em relação a... Você ouvia muito criptomoeda, Bitcoin, ganhar dinheiro, ficar rico, fácil, moedinha, e esse evento não, ele foi um divisor de águas no mercado para mostrar que as universidades tinham espaço, o governo tinha espaço, o Estado, que é muito criticado, mas de forma que ele tinha o que contribuir, empresas gigantes do setor também, investidores que fazem parte do mercado. Então, a gente teve uma diferenciação de qualquer outro tipo de evento que aconteceu no mercado nos últimos... desde que o Bitcoin foi criado, lá em 2008. Sim, boa. Vocês já até citaram alguns cases de empresas que eu acho que é um foco, é o foco mesmo dessa discussão, mas antes, eu acho que é legal falar sobre regulação, porque quando a gente fala de inovação tecnológica, um dos principais desafios é justamente esse, né? E especialmente no ecossistema cripto, que é rodeado por polêmicas nesse sentido. E aí o evento trouxe esse assunto em alguns painéis, teve até a presença de um membro do Ministério da Ciência e Tecnologia, um painel sobre a PL 4.401/21. Então, queria que vocês começassem falando um pouquinho disso. Como é que está a regulação cripto no Brasil? O que vocês destacam aí das falas que tiveram sobre esse tema no festival? O que é essa PL também que eu citei? Na verdade, a gente recebeu, inclusive, um integrante da CVM, né? O diretor de Relações com Investidores Institucionais. Foi incrível, a palestra dele foi incrível, o painel que ele participou foi maravilhoso. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né, que regula o mercado financeiro. Sim. Essa PL, na verdade, ela pressupõe uma regulação posterior, e hoje a gente não sabe ainda se a regulação de fato vai caber ao Banco Central ou à CVM, né? Então, ambos os atores estavam lá, né? O Banco Central, através do pessoal que realiza o Lift Learning, né, que é o sandbox regulatório do Banco Central, foi incrível a participação deles, eles estão avançadíssimos no estudo disso, eles sabem muito em relação a cripto, a DeFi, né? Então, foi incrível a participação deles. Inclusive, o que se preconiza é que o Real Digital tem integração com esse universo, né? Então, eles estão avançadíssimos no estudo disso, sabem realmente muito, e foi muito interessante, né? A questão da PL em si, hoje a gente não tem no mundo ainda, né, uma legislação que seja considerada ideal pelo mercado, né? Porque a inovação ela é tão veloz, né, é tão rápida e tem tantos desdobramentos em que realmente a gente não tem no mundo uma legislação que seja considerada ideal para permitir que a inovação aconteça, né? Então é sempre como foi em todos os mercados sempre, né? A inovação acontece primeiro, de certa forma, disruptando alguma coisa, e depois, a posteriori, vem uma regulação e ela vai se ajustando, né? Eu acho que isso é um caminho natural, vai acontecer, né? É inevitável. Isso vai acontecer, mas vai ser sempre a posteriori, né? Tentando... a disrupção vai acontecer, né? Os mercados vão ser disruptados e a regulação ela vai tentar adequar e, enfim, proteger de certa forma os atores ali,
né? Então eu acho que é um processo, é natural que seja assim, né? E quando a gente fala sobre inovação financeira, o Brasil costuma ser líder, né? Com o ecossistema cripto não está sendo diferente, então. Sim, eu vou além, né? Eu acho que o Brasil ele tá realmente saindo na frente novamente, né? E isso está trazendo um pouco de segurança, né, para o mercado de uma forma geral internacional. Então eles começaram a olhar para o Brasil de outra forma, primeiro porque é um gigante, né, é um país de dimensões continentais Uhum. alguns dizem que primeiro em adoção em cripto, segundo em número de carteiras de NFTs, de tokens não fungíveis, só perde para a Tailândia, quinto em número de carteiras de cripto. Então hoje são teoricamente 10 milhões de usuários só de cripto, a gente não está falando nem da tecnologia blockchain, só de cripto seriam 10 milhões de usuários, crescendo a uma taxa de quase 400% ao ano. 10 milhões de pessoas no Brasil têm cripto. 10 milhões. Se a gente pensar que, se eu não me engano, 3 ou 4 milhões de pessoas têm ação na bolsa, então é tipo mais do que o dobro. A B3, há alguns anos a gente ultrapassou, né? E a gente levou 10 anos para isso acontecer. A gente levou 10 anos para todo mundo, né, essas 10 milhões de pessoas terem ações na bolsa, e o mercado cripto no Brasil ele está ativo aí há bem menos tempo. E a gente já chegou a 10 milhões de usuários. Bem interessante. Mas beleza, acho que deu para ter uma noção assim sobre a regulação. Vamos falar então um pouquinho sobre cases, porque tiveram várias empresas envolvidas, né, que já têm aplicações práticas de blockchain. E aí eu queria começar então falando sobre uma que compensou toda a pegada de carbono do evento, né? Que é a Ambify, que é uma empresa da Ambipar, né? Líder em ESG, aí, que inclusive é empresa tradicional dentro também no mercado de ação, mas que tem essa iniciativa. Está aberta, né? Exato. Está aberta. Né? Exatamente, aberta na B3, mas que tem essa iniciativa que eu acho que é relativamente recente. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa compensação? Como é que funciona isso? O token é muito interessante, o projeto da Ambify. É um token de carbono de fato, né? Sem viés. É um token de crédito que corresponde de carbono, a né? crédito de carbono, né? Sem viés especulativo. Na verdade, é um token de fato. Ambipar é o que você falou, né? Uma empresa de capital aberto na B3, focada realmente em ESG. Então, é um token que de fato corresponde a um crédito, né? Existem alguns modelos de crédito, de tokens atrelados a crédito de carbono. E esse é um token sem viés especulativo. Ele realmente, a proposta é corresponder a X metragem de carbono e que não tem esse viés né, especulativo de outros tokens ligados ao carbono. Né? Se eu quero compensar aqui o meu evento, o que eu faço? É um processo, você faz uma análise, né, de uma mensuração de até bem complexa, assim, né, participam desse processo, eles fazem essa análise, na verdade, e fazem a compensação de fato, né? Então, a gente tinha até uma ideia de valor, assim, a gente percebeu que era um pouco maior do que a gente tinha imaginado, porque era uma compensação de fato, né? Você não tinha ali o que a gente chama de greenwashing, né? Que é o termo que se usa, também existe isso nesse processo, né? De crédito de carbono, e a Ambify é o contrário, né? É um token de fato que não tem esse viés de especulação, ele é realmente o crédito de carbono, que é o negócio, o core business deles, da Ambify, tokenizado, né? Então, de fato, ele corresponde de fato ao crédito, né? Então, foi muito legal contar com a parceria deles. Era uma condição sine qua non para a gente que o evento fosse carbon free, que a gente conseguisse compensar isso, a nossa pegada, né? Eu acho que isso vai de encontro ao que a gente acredita também. Então, foi muito legal poder contar com eles. Uma empresa muito séria, né? Uma iniciativa muito séria da Ambify. Legal. E tiveram várias outras empresas apoiando o evento também, né, Francisco, que tem cases bacanas de utilização de blockchain. Que outras, assim, eu sei que não vai dar para citar todas, então que nenhuma fique com ciúme caso não seja citada, mas fala algumas aí pra gente. Foram várias, né? A gente teve Access, né, que é uma cloud storage descentralizada, né, um projeto incrível, né, que se propõe a ser
uma Amazon Web Service aí descentralizada, um projeto incrível. Como que funciona? É um pouco complexo, né? Porque a gente está falando de armazenamento em nuvem de forma descentralizada, né? Então, como se você fracionasse como você descentraliza o armazenamento, como se você subdividisse esse armazenamento e cada pessoa que se propõe a armazenar, usar a sua capacidade computacional para armazenar, para criar um espaço para esse armazenamento, ela é remunerada por ceder o seu espaço computacional, né? Então, assim, essa é a proposta, né? De descentralizar o armazenamento em nuvem, né? Isso é bem interessante, né? Um modelo de negócio bem interessante também. Está começando ainda, né? A gente sabe que é uma próxima fronteira da tecnologia e sensacional. Assim, hoje quando a gente fala de descentralização, a gente sempre esbarra nessa última camada, que é sempre o armazenamento, ele está centralizado, né? Então hoje você tem a Amazon e, enfim, então é a última fronteira, talvez uma das últimas fronteiras da descentralização, né? Você ter de fato armazenamento, cloud storage de forma descentralizada, né? É uma das últimas fronteiras da descentralização aí. E se eu quiser ceder o meu computador hoje, eu já consigo entrar nessa rede, fazer parte dessa... E aí eu sou remunerado em token da SEDES, que depois eu posso trocar por qualquer outro criptoativo ou até por fiat, né? Dinheiro. Qualquer outro, exatamente. Interessante. Eu acho que é legal observar que assim, a forma que hoje a Amazon, a forma que a Apple, o Google e esses grandes cavaleiros aí do mercado, né, que são os maiores, os grandes quatro. E eles, na verdade, a maior parte da receita deles vai vir de serviço. E é nuvem. A Apple, ela tá virando o negócio dela totalmente em breve, para alocação. Então, assim, vai ser renda recorrente. E de onde que essa grana vai vir dela? Das nuvens, do que eles alugam de espaço. Porque quando o teu iPhone de 64 GB para de funcionar, o que você faz? Você compra espaço. Então, você compra espaço na nuvem da Apple. E maior parte, acho que 33% da receita dela já vem disso, de serviço. A Amazon, a mesma coisa. Então, quando você olha você vai fazer uma compra num e-commerce, que não seja nem da Amazon, que seja no americanas.com, o servidor deles está totalmente na AWS, que é onde a Amazon... Exatamente. Então, imagina quando você puxar os e-commerces, americanas.com ou o próprio Mercado Livre para blockchain. Então, você vai ceder espaço do teu computador para o Mercado Livre e ele vai te remunerar. O Mercado Livre hoje já tem o token deles, né? Então, vai ser muito mais acessível para todas as pessoas. Então, a gente deixa de ter grandes servidores, que nem o da AWS, e passa a ter milhares de pessoas sendo remuneradas. Então, percebe que existe uma distribuição de renda aí. Não é só a tecnologia. A gente também está descentralizando a renda. A gente está tirando das big techs, né? Das grandes plataformas digitais. Exatamente. Então, a gente está mudando. Assim, a gente está num processo onde a gente muda o dinheiro de mãos. A gente tira o dinheiro das grandes e passa realmente para os menores. Francisco ele pode falar também do caso do BAT, né? Que é o Basic Attention Token do Brave. É descentralizar a internet, né? A gente, além da CS, a gente teve outros patrocinadores incríveis, né? A gente teve ali a própria Amplify, que a gente citou, a gente teve o Borderless Money, que é um projeto de cunho social também, que faz essa redistribuição de renda com foco em projetos sociais muito interessante, né? A UI Internacional foi uma patrocinadora, né? O Paul Brody veio, inclusive, o diretor global de cripto da UI, veio para o evento, palestrou. A gente teve a reserva. UI, da Ernest Young. Ernest Young, tá. Ernest Young. E o que vocês destacam aí? O diretor de cripto global da Ernest Young estava no evento. Estava no evento. O que vocês destacam aí? Quais foram os insights da fala dele? O que ele trouxe? Falou sobre regulação no mundo todo, né? Sobre um overview global do que está acontecendo em termos de regulação, né? Foi incrível a palestra dele. Ele fez palestrou como keynote Global Blockchain e também participou de painéis, né? E foi incrível a participação dele, né? Porque deu essa visão global, né? Do que está acontecendo em tempo real, do que está acontecendo no mundo agora.
e foi muito legal a participação dele. A gente teve a Visa Cripto, né? Eu acho que a primeira ativação da Visa Cripto global também no país, da Visa, o braço cripto da Visa, né? Que é um destacamento relativamente recente da empresa, né? E participou também com palestras. A gente teve a Reserva, que é um case, para mim, um dos primeiros grandes cases de uso de NFT e dessa visão de Web3 para empresas da indústria da moda no Brasil, né? Eu acho que é um grande case, assim. Eles estão... gosto muito dessa metáfora, né? De que para você entender ou conhecer alguma coisa, você tem que mergulhar, né? Você tem que entrar e não só botar o pé, né? Ou tentar se aproveitar no sentido de o que a gente chama de síndrome do impostor, né? Vou surfar esse hype, eu vou surfar os hypes, e eles realmente entraram, né? Estão construindo uma comunidade, que é o mais importante, né? A gente fala muito isso em Web3, a comunidade vem antes do produto, né? Isso é uma mudança... Bom, eu não vou nem falar dos leads, né? Porque a gente não vai ter esses leads para trabalhar dessa forma, mas eu acho que é realmente uma mudança muito grande na mentalidade do empreendedor, e principalmente no marketing. Você tem que... Eles estão realmente... Não existe uma cartilha para isso ainda, isso está sendo construído, né? Está todo mundo aprendendo ali, e eles estão muito bem, assim, estão muito, né? Realmente estão... Eu, assim, admiro muito, assim, o que eles vêm fazendo. Legal. O case da Reserva é o case do episódio anterior, né? O episódio número 15. Eu conversei com o Pedro Cardoso, diretor de marketing da Reserva. Realmente muito interessante. Isso que você falou sobre construir comunidade antes, acho que é um ponto bastante interessante de destaque. E é legal também, eu estava lá no evento, eu visitei o stand deles, né? Eles estavam com um standzinho da Reserva e lançaram, inclusive, um produto novo que é o Phygital, né? Que é um tênis que... físico, que existe ali a versão que você pode utilizar, e existe também uma versão em NFT, que aí através desse NFT você pode atribuir benefícios para esse NFT, fazer essa gestão da comunidade mais de perto, enfim, bem interessante o case mesmo. É uma jogada muito interessante aí, né? Na verdade, você compra NFT, e aí se você tem NFT, você recebe acesso ao tênis, que você pode pegar o tênis para você ou não, você pode deixar inclusive em custódia com a reserva vai cuidar para você, amanhã depois, se você vender a sua NFT, o próximo dono da NFT vai ter acesso ao tênis ou também deixar lá. Eles cuidam embaladinha a vácuo, né? Um negócio bem diferentão, achei bem interessante. É o Phygital. E essa é a grande jogada aí, né? Essa grande jogada de você ter essa opção de retirar o tênis ou não, né? Como ele é limitado, ele tem, sei lá, não sei se são 1000, mas é um número bem limitado, cada modelo. Então, assim, teoricamente, esse tênis ele pode até... O NFT pode valorizar, você pode optar por retirar o tênis ou não, né? Ou revender o NFT e deixar o novo comprador retirar o tênis no momento que ele quiser. Então, assim, é bem legal essas variáveis, né, que isso traz para o negócio. Bem interessante. Eu acho incrível o case deles. Um dos setores mais importantes para o PIB brasileiro é o agro, né? E isso foi destaque de alguns painéis que trouxeram exemplos práticos. Até, Francisco, você já começou aí falando por alto no início sobre o rastreamento da carne da Marfrig, né? Mas como é que essa tecnologia tem sido utilizada no agro de um modo geral? E, né, na prática mesmo, como é que funciona? E o que vocês destacam desses cases que tiveram no evento? De fato, a tecnologia, a blockchain, ela nasceu, né, com essa função de rastreabilidade, auditabilidade. Então, em qualquer cadeia de supply chain, ela é uma solução ideal, né? Uma solução, é o core business da tecnologia, trazer auditabilidade e rastreabilidade. Mas lá você observou, tinha projetos muito diferentes, né? A gente teve, por exemplo, o Gávea Marketplace, que é um projeto carioca, e que criou uma bolsa de commodities tokenizadas do agro, né? Incrível projeto, super, super promissora. Uma bolsa de commodities tokenizada do agro. Explica isso aí. Na verdade, assim, todas as bolsas, né, de fato, a tendência é que sejam tokenizadas, né? Isso já está acontecendo, a B3 já está estudando isso, Nasdaq, todas, não faz sentido. Se você pode... Por que transacionar um ativo em horário comercial e de segunda a sexta, né? Se você pode tokenizar isso, além de ter auditabilidade e rastreabilidade,
e você ter a posse do ativo de fato, né? Você ter a posse do seu ativo. Então é uma tendência. Diferente de um recibo, né? Como seria uma ação que ela te dá Sim. garantia de que você detém parte daquele negócio, mas aquele negócio não está na tua carteira digital. Não, e não é nem que você detém, você não detém, né? Porque isso fica com custódia de alguém em algum lugar, e você tem um título que corresponde àquele crédito, na verdade, mas você não tem o crédito, você não tem a posse do seu ativo, né? Então, mas isso o que isso possibilita é enorme, né? Eles estão, assim, um projeto super promissor, o Gaiva está crescendo exponencialmente, né? E tem outros projetos similares, com algumas modificações em alguns lugares do mundo, mas projeto incrível são vários, né? Lá a gente tinha Dillians, tinha o Gaiva Marketplace, tinha especialistas do mundo todo que vieram para falar do agro, do que está acontecendo no mundo, né? Hoje você usa, a título de exemplo, você rastreia o gado e você, junto com geolocalização, você consegue exportar essa carne, porque você consegue provar que aquele gado não pastou em área de desmatamento. É uma das exigências que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, para exportar para determinados países da União Europeia. Então, a tecnologia possibilita isso, né? Legal. Você usa blockchain com IoT, com geolocalização, mas ela cria, o que é, um protocolo de confiança, uma infraestrutura, né? E associada a outras tecnologias possibilita esse rastreamento, essa auditabilidade, né? Então, assim, é uma solução para muita coisa. Legal. Né? Eu mediei um painel lá sobre a aplicação do blockchain na cadeia de suprimento e tinha um case muito interessante que era do rastreamento do ouro na Amazônia, né? Que tem toda uma questão social envolvida, ambiental também, né, grande parte do ouro que é extraído lá é de forma ilegal e através do blockchain você consegue sanar esses problemas, esses riscos, né? É o Instituto Escolhas. Legal. Para quem quiser saber mais, o Instagram também é Instituto Escolhas, muito interessante. Boa, eu vou botar todas essas referências que a gente vai citando aqui, eu vou botar depois num link. Você vai ter que escrever um livro. Vai estar tudo na sinopse do episódio. Só de palestrante eram uns 400, né? 400 palestrantes. Eram uns 400 Caramba. Palestrantes a gente teve lá, porque juntou o Hack in Rio, né, também. Os side events, né? A gente teve o Woman in Tech Global, recebeu a princesa da Arábia Saudita, a rainha estava lá também da Arábia Saudita junto com ela. Uau! Muita gente, Ministério de Ciência e Tecnologia, teve o Finance, o ReFi, né? Que é de Finanças Regenerativas, um outro evento paralelo. Então acabou que quando a gente foi somar no final o número de speakers, foram mais de 400. Legal, impressionante. Vamos lá, explica o que é o ReFi, porque eu até citei isso no início como um dos temas debatidos no evento, né? DeFi, as finanças descentralizadas, e o ReFi, finanças regenerativas. Explica esses termos aí, porque também são termos relativamente novos e que eu acho que confunde muita gente. Então, a gente quando trata de... Eu vim do mercado centralizado, vindo da área de finanças centralizadas, do CeFi, né? E quando eu escutei a primeira vez o termo DeFi, a descentralização das finanças, e comecei a estudar o que era, que é onde você pega os produtos que você tem centralizados de banco e consegue transformar em produtos descentralizados, onde você consegue trazer pessoas para... Porque hoje, para a galera poder entender, quando você vai no banco e pede um empréstimo, o banco não empresta o dinheiro dele, não. Ele empresta o dinheiro do Yuri e do Francisco, que está na poupança, para o terceiro que quer tomar emprestado. Enquanto ele te remunera 0,5% na poupança, ele cobra 8% na pessoa física para quem está pagando o empréstimo. Então, o banco nem o dinheiro dele bota, ele bota o nosso. Então, se o banco bota o nosso dinheiro e isso não é um problema para o mercado, por que eu, pessoa física, não posso disponibilizar o meu dinheiro, o meu Bitcoin, o meu Ethereum, qualquer outra criptomoeda que eu tenha, para o mercado poder emprestar? Coloco numa plataforma DeFi, que é finança descentralizada, ela vai utilizar o meu dinheiro e vai emprestar para um terceiro, talvez com garantia até em Bitcoin, com colateral. E eu vou ser remunerado por isso. E a gente deixa de deixar essa grana num grande player e descentraliza. Então, a grande jogada é você descentralizar, trazer para todo mundo. Então, assim, por que não mais pessoas ganharem? Eu acho que essa é a grande sacada da blockchain, do Bitcoin, inclusive. E quando a gente fala de ReFi, que são as finanças regenerativas, a gente passa a olhar já para um olhar ESG.
no mercado cripto, no mercado blockchain, onde a gente consegue olhar para esse mercado e passa a ver. Por que não também devolver para o meio ambiente, para o mercado em si, e parar só de olhar para os grandes bolsos, para as grandes bolsas que ainda não estão tokenizadas? E foco em projetos de impacto social também, né? Social e ambiental, sim. Mas principalmente... Legal. Lá a gente falou muito no social, né? Quando falou de ESG, a gente falou muito de projetos sociais incríveis, né? Descentralizados, incríveis. Incríveis. O que teve, assim, quem que estava lá, qual foi o case sobre esses temas? Foram muitos, né, foi um dia inteiro, né, na verdade dos 5 palcos, a gente tinha 5 palcos lá no total, a gente foi um palco, o sábado inteiro foi o primeiro conference latino-americano, a primeira vez que a gente trouxe um conference na América Latina só sobre ReFi, né, em parceria com a Impacta Finance, que é uma empresa incrível, que é no Instagram, @ImpactaFinance, da Fela Romano, do João, então são incríveis, fizeram essa co-curadoria conosco e trouxeram assim, projetos como ReFi Springs, a gente teve o Playing for Change, o Educar Mais, que forma jovens em Web3 no Morro do Chapadão, aqui no Rio. As crianças estavam lá. A gente teve o Gary Carrier, da plataforma Impact na Rocinha, que forma desenvolvedores na Rocinha também. O Playing for Change, que é um projeto incrível, né, que de forma gamificada se propõe a ensinar crianças e jovens Web3, programação e tudo ligado a esse universo e dentro de uma economia. E esses projetos todos que você está falando são projetos de ReFi, de finanças regenerativas? São projetos de ReFi. São projetos... E eles são financiados por um coletivo de pessoas que colocam ali suas criptomoedas à disposição para... Depende do modelo, né? Depende do modelo. O Play for Change é uma DAO, por exemplo. Então, você não coloca seus ativos... Outro termo aí que a gente ainda não explicou. Organizações autônomas descentralizadas. Tem a malhagem também do episódio anterior, depois eu vou botar no descritivo, quem quiser aprofundar um pouco mais, mas explica rapidamente. Foi um dos grandes temas do evento também, né? A gente falou muito sobre DAOs, a gente teve uma presença massiva das DAOs brasileiras e estrangeiras, recebeu muitas DAOs, inclusive teve dentro do evento o primeiro curso, um curso longo até para o evento, né? Então a gente teve mais de 10 horas com uma das pessoas que mais entende de DAO no Brasil, com certeza, que é o Antônio Amorim, né? Ele fez um curso de fato lá no auditório sobre estruturação de DAOs, passando por todo o processo, desde estruturação jurídica, governança, né? As DAOs, organizações autônomas centralizadas, trazendo uma linguagem clara. A gente, quando pensa numa empresa, a gente pensa numa estrutura vertical, né? A gente pensa no CEO, no diretor, no gerente, nos funcionários, sempre de uma forma vertical, né? E a DAO, ela é uma empresa horizontal, na verdade. É como se você tivesse uma estrutura em que quem detém um token, existem alguns modelos de governança, né? Mas para simplificar a coisa, todas as pessoas são sócias ali, elas têm uma finalidade ou um propósito comum, pode nós aqui e alguém no Japão que tem a mesma finalidade ou tem o mesmo interesse. Ao adquirir um token de governança, ele se torna parte daquela DAO e passa a fruir. Pode ser uma DAO de investimento, pode ser uma DAO com foco em impacto social, pode ser uma DAO... Tem DAO para qualquer coisa. Hoje a gente tem a título de exemplo, uma DAO comprou a Constituição Americana, né, ou tentou comprar a Constitution DAO, outra comprou um time de futebol nos Estados Unidos. Então a gente pode criar uma DAO para qualquer... A gente se reúne aqui e fala, olha, a gente tem um propósito, a gente quer educar. Vamos criar uma DAO, como existe, né, EducaDAO. Vamos criar uma DAO com foco em educação e levar conhecimento a quem realmente precisa nesse momento de oportunidade, né? E aí a gente entra num outro assunto, porque é o que a gente está fazendo, na verdade, né? A gente está, ao longo desse processo todo, o evento já nasceu com esse mote, com essa vontade de entender que esse é o momento de maior oportunidade para essa geração, né? A gente mostrou, o evento queria mostrar isso, que essa tecnologia vai permear todas as empresas, vai afetar todas as pessoas, inclusive a própria internet, que é a Web 3.0. Então a gente está caminhando para transformar isso numa fundação, uma DAO fundação, né? Para levar realmente educação, para focar só na parte de educação, levar isso... A gente tinha lá
pessoal de Rondônia falando em Web3. A gente teve pré-evento Blockchain Rio em Rondônia, né? Teve pré-evento em Maringá, teve no Rio muitos, teve no Morro do Vidigal, no Favela Inc., um projeto social que a gente apoiou também, doou mais de 10 mil passaportes de gratuitos para o evento. Então, assim, a gente está cada vez mais... com certeza a gente já vai focar muito nessa parte de educação gratuita, de focar realmente em levar o conhecimento e sem fronteiras, sem ter nenhum tipo de custo, e o maior número de projetos sociais e universidades também, né? A gente teve uma parceria muito legal com as universidades do Brasil todo, né? A UERJ era patrocinadora, foi uma patrocinadora do evento, apoiou o evento de fato. A gente teve muito apoio do governo estadual e do governo federal, do senador Carlos Portinho, que apoiou muito o evento também. E as universidades em geral, né? Muito apoio da PUC, da UF, da Uniswan, da Universidade Federal de Ouro Preto, da USP em São Paulo, né? Assim, a gente observou a RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, vocês, a Firjan, Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente observou muito interesse, né, dessas entidades, dessas autarquias, dessas universidades, desses projetos sociais, muitos também, né? Então a gente vai realmente focar cada vez mais nessa parte social, de fato, né, educacional e social. Fantástico. Pessoal, para fechar, um outro tema que aí pode ser talvez a palavra mais falada nesse ano, que é o metaverso, foi muito trabalhado no festival, e eu queria que então vocês comentassem por que o blockchain é tão importante para o conceito, para a ideia de metaverso, e o que teve de interessante lá no festival sobre isso. A palavra metaverso em si e o conceito são antigos, né? A gente em 2012 a gente já tinha o Second Life, que em termos de modelagem 3D não muda muito do que a gente tem hoje, né? O que muda é justamente a infraestrutura em blockchain. Por que o Second Life não deu certo? Não virou naquela época, né? Ou não virou antes? Porque não era monetizável, né? Assim como nos games, né? A questão do metaverso hoje, a grande diferença que a gente tem é essa infraestrutura em blockchain. É o que permite que você monetize aquilo ali e que você tenha os assets, né, sejam NFTs e se tornem monetizáveis. Então, a solução que a gente tem hoje, que está trazendo à tona de novo o metaverso, e já está acontecendo essa migração na indústria de games, que é quem está na frente nessa corrida pelo metaverso de fato, né, são Fortnite, Roblox, que já tem a comunidade, mais difícil ele já tem, são milhões de usuários, né? O que falta ali? Essa infraestrutura em blockchain para tornar aquilo monetizável, para, de certa forma, descentralizar aquilo. Isso já está acontecendo, né? As maiores empresas de games do mundo estão migrando para uma infraestrutura em blockchain. Estão se associando a grandes blockchains, como Polygon e outras. Isso já está acontecendo, né? Então, assim, já está acontecendo, né? É real, as empresas já estão entrando, as pessoas já estão entrando, porque nesse metaverso, quando você descentraliza, se torna uma economia circular e as pessoas passam a ser co-criadores. Acho que a grande palavra que, quando a gente fala de Web3, é que você não tem mais clientes, né? Você tem co-criadores. São co-criadores, né? Porque quando você descentraliza o negócio, a pessoa passa a ter, né? No metaverso, por exemplo, você pode ter um pedaço de terra seu lá, e você constrói ali, você aluga, você cria, você cocria. Então, assim, eu acho que a grande palavra que a gente vai ouvir muito a partir de agora é cocriação, né? Porque é o que é, né? A gente não tem mais clientes nesse universo centralizado, a gente tem co-criadores. Essa é a visão, eu acho. Para complementar, quando o Francisco fala que a partir de agora você pode ter a propriedade, é realmente isso que a blockchain te permitiu, que você possa ter a propriedade de algo que antes era só físico, e agora você pode ter no meio digital. Então, quando você é dono no meio digital, cara, é teu, você pode vender. E independente, depois, se o jogo acabar, se o jogo migrar e ele tiver interoperabilidade entre plataformas, você leva para outro jogo. Então, para a galera que gosta de game, imagina que você está jogando FIFA hoje e você tem um time lá e agora amanhã você quer jogar um outro jogo de futebol de uma outra empresa e está em blockchain, você pode levar para lá.
os teus assets, a camisa que você desenvolveu. Então, dentro de um jogo, você passa hoje a poder ser dono de um espaço, de uma terra, você passa a ser dono de um carro, se for o caso, e você leva. Agora, o metaverso, ele não é também só game. Eu estava vendo ontem como que você vai aprender música, aprendendo a tocar piano. Você com óculos de realidade mista, parecido com o meu, não é o óculos, aquele que você não vê mais nada, você está vendo aqui na lente as teclas que você tem que apertar e está vendo o piano, onde você tem que apertar. Então você começa a apertar, a tua coordenação vai melhorando. Então imagina que os próximos grandes pianistas, das próximas gerações, eles vão ser acelerados em muito. Então você vai ter músicos muito melhores do que a gente já teve antes. Eu acho que até para direção você vai ter menos acidentes, você vai ter, cara, tudo que você consegue envolver a tecnologia vai ser potencializado ao extremo, graças à blockchain, graças ao que o metaverso está trazendo. E não é só esse metaverso, onde você fica ali imerso com aquele óculos grande, não. É o metaverso do dia a dia. Eu até brinco que no óculos de realidade mista, você vai andar com um QR Code na tua camisa e a pessoa vai ver ali, cara, com óculos, algo que vai surgir para ela. Porque a gente não vai caminhar só para o digital, a gente vai caminhar para o físico. Então vai ser o meio que a gente vive junto com o meio digital. Então vai ser algo maior do que a gente pensa. A gente nem sabe onde vai parar ainda. Legal. Não, e lá a gente aprofundou muito os debates, falou inclusive nos desdobramentos jurídicos disso, né? A gente teve grandes especialistas lá, falou no e-commerce, falou em como isso está se desenrolando, como está acontecendo, quais as previsões e as projeções. Foi incrível, incrível. Teve um painel sobre e-commerce no metaverso, né? Sim. E já tem e-commerce no metaverso? Tem muitos cases, né? Tem cases em todas as áreas. Tem. Fala um aí pra gente. A gente tem aqui local, né? A gente tem a título de exemplo a House, né? Que é um desdobramento de uma consultora de São Paulo e que já está lá fazendo seus lançamentos no metaverso. Legal esse case. Inclusive de um outro palestrante nosso que desenvolveu isso foi o Byron, né? Da Metaverse Agency, que tem vários cases já. É um mercado novo, mas ele já tem a team, né? Levou várias empresas, ele está trazendo várias empresas para esse universo, então Metaverse Agency, Byron Mendes. Legal. E aí, esse case da House, ela tinha um stand house dentro de um game do metaverso, né? Esse espaço, era o quê? O Sandbox? Decentraland. Ela tinha um espaço no Decentraland onde os visitantes iam lá e podiam ver informações sobre o apartamento e até comprar efetivamente? Comprar efetivamente, né? Eu acho que com criptomoeda. Com criptomoedas. A blockchain, ela te permite isso, né? Você transita levando seus ativos com você, né? Onde você conecta a sua carteira ou sua wallet, você está ali com seus ativos, não só com seus NFTs, mas também com valor, né? Então você tem como tornar qualquer coisa monetizável ali, né? Você está sempre de posse dos seus ativos. E o registro desses apartamentos estavam em NFTs ou ainda não? Da House? Porque ainda já não. tem cases e tiveram cases disso também, né? Não, tem cases, mas a gente tem ainda uma barreira regulatória aí, né? Que é o limiar ali, né? Tem cases, claro, a gente esbarra ainda na questão registral no Brasil, né? Legal. Desses exemplos que vocês deram agora, eu acho legal para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu vou colocar duas referências bem interessantes. Uma é do episódio número 8 aqui do podcast, que é sobre por que transformar imóveis em NFTs, com Andreas Blasaudax, é um dos pioneiros desse mercado aqui no Brasil, da NetSpaces, Estava no evento. Estava no evento também, eu sei, E sobre esse case de realidade mista que o Thales falou, muito interessante. A gente fez recentemente um aquário, que é a nossa série de palestras e debate, está lá disponível no YouTube, sobre realidade mista e metaverso, com o pessoal da Associação Brasileira de Realidade Estendida. Muito interessante também. Vou colocar esses links. Aí, pessoal... Eu acho que ela estava lá, no Hack in Rio, a RBR. XRBR. XRBR. Eu acho que ela estava lá, acho que a presidente eu estava lá. Eu acho que estava, eu vi. Amiga da Lindália, e estava lá. Que, aliás, a gente não pode deixar de falar, né? Que o Hack in Rio foi incrível, né? Outras palestras maravilhosas, né? A gente teve uma outra programação incrível, paralela lá. E o Hackathon foi incrível, né? A Lindália é fenomenal, né? Legal. Tive a oportunidade de mediar um painel lá no palco dela também. Sempre a energia lá em cima. Fenomenal. Bom, pessoal, vamos então para a nossa dica de ouro.
Aí eu queria agradecer muito Francisco e Thales pelo bate-papo sensacional, cara. Eu participei do evento, estava lá um pouquinho antes do evento rolar. Eu já tinha conversado com você, Francisco, mas realmente vendo aquilo acontecer, estando lá presencialmente, é uma energia fantástica. É muita gente dos mais variados setores falando ali sobre essa tecnologia. Então, queria parabenizar também vocês dois por botarem isso tudo de pé. E aí aqui, esse momento Dica de Ouro é onde eu peço as considerações finais e também uma dica para quem quer se aprofundar no assunto, e eu já sei que tem coisa boa vindo por aí, né? Então podemos começar com isso. Bom, a dica que eu deixo é algo que, quando eu conheci o mercado cripto, há mais de 2 anos atrás, foi que, e é o outro projeto que a gente tem, é educação, né? Então, é você estudar. Cara, quando você entende o que o mercado cripto pode fazer pela tua vida, o que ele vai fazer pela vida das pessoas, e realmente é mudança, é você poder dar um salto. Cara, a gente cansa de falar, você não precisa ser um especialista em blockchain, não. Você pode ser um community manager. Você pode começar ali numa comunidade, participando, dando dica, dizendo para onde você vai, para onde você não vai, e você já começa a ganhar em cripto, você já começa a ter a possibilidade de comprar Bitcoin a partir dali. Então, educação é o que vai fazer mudar o mercado. E quando o Francisco me convidou para participar do Blockchain Rio Festival, eu entendi que era um evento de educação acima de tudo. A gente tem muita tecnologia, mas acima de tudo a gente estava ali para educar pessoas, para mostrar que existe um mundo novo que está surgindo e elas poderiam sair na frente. E quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a partir de eventos educacionais, dentro de comunidades, dentro de favelas, e a realidade é essa, a gente está mudando a vida da galera que está dentro de favela. Então, pessoas que não tiveram acesso a essa educação tecnológica ao longo dos anos, ao longo da vida, mas hoje com o celular na mão eles conseguem estar participando desse processo. E parabenizar você, Yuri, por receber a gente aqui, e o Francisco mais uma vez, porque é meu parceiro, meu sócio, é um cara que está fazendo com que essa geração enxergue que tem uma grande oportunidade aí. Ele cansa de falar e eu viro um replicador do que ele fala. É a maior oportunidade da nossa geração, é a blockchain. Então, se você está ouvindo esse podcast, acesse os conteúdos que vão ficar disponíveis, e eu acho que essa é a maior dica de ouro, tá? Tudo que foi disponibilizado lá no Blockchain Rio Festival, a gente vai disponibilizar gratuitamente para vocês terem acesso, em uma plataforma foda que está vindo por aí, para a galera poder conhecer os painéis que o Yuri mediou, que ele citou, os painéis que o Francisco e eu citamos também. E não deixem de estudar, busquem conhecimento. Eu acho que essa é a dica. A gente vai ter no nosso Instagram lá, né, no @blockchainrio, em breve a gente vai anunciar aí. E a gente filmou em alta 2 palcos principais, o palco principal e o Blockchain Insider, onde a gente tinha os debates mais aprofundados. Então a gente vai disponibilizar... Que foi curadoria do Maurício Magaldi, né? Maurício. Já fica a dica, então, o episódio 2 foi com o Maurício Magaldi aqui do podcast sobre blockchain, tokenização, bem basilar, assim, sobre o tema, então não podia deixar de fazer mais esse gancho. Mas falei, Francisco, perdão. Que legal. Então a gente filmou esses 2 palcos na íntegra, né, em alta, e vai disponibilizar esse material junto com outro conteúdo novo que a gente vai ter, né, destrinchando tudo isso, toda essa tecnologia e trazendo outros convidados. Então a gente vai ter uma trilha aí de conhecimento sobre só o que foi gerado ali, né, naqueles debates com palestrantes incríveis e painéis incríveis. Então a gente vai ter esse material, mais um material novo que vai ser gerado junto com isso, numa plataforma educacional mesmo, que a ideia é trazer esse conhecimento sempre com uma linguagem clara, simples, né, pensando realmente no brasileiro médio ou a pessoa que realmente está iniciando, né? Eu acho que tem que ter sempre a trilha, pensar nessa trilha para o iniciante, para o intermediário e para o avançado, né? Você tem que ter essa trilha, mas pensar muito no iniciante, que somos todos, né, aprendizes, fazedores e professores, parafraseando Richard Bach, está todo mundo aprendendo junto, é tudo muito novo nesse universo, tudo muda a cada semana, então estamos todos literalmente aprendendo juntos, né? E eu acho que essa é a dica, né? Acompanha a gente lá, que a gente vai ter muita novidade em breve aí, muita coisa legal que vai acontecer. E queria agradecer o apoio de vocês, foi incrível, vocês apoiaram a gente e foi muito bom poder contar com vocês. Maravilha. Francisco, Thales, mais uma vez, muito obrigado para você que está acompanhando a gente até aqui também.
Lembrando que para comentários, críticas ou sugestões de temas ou pessoas que você gostaria de ouvir por aqui, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast. E não deixa de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast preferido, compartilhar com seus amigos e amigas que possam se interessar pelo tema. E, estando no Spotify, ajuda muito se der 5 estrelas para a gente por lá. Postando no Instagram, marca no @casafirjan. Muito obrigado e até o próximo episódio.